Proposta de orçamento do país para 2019 recebe quase 10 mil emendas. Cadastro de pedófilos aberto ao público. Previne o crime ou estimula a vingança? O plenário deve analisar proposta que privatiza empresas de saneamento básico. E a gente vai explicar detalhes para você e o que isso significa na sua vida no Jornal da Câmara. 50 canais legislativos levando a 300 cidades o melhor dos debates públicos em câmaras e assembleias. São os avanços da multiprogramação, que está completando 10 anos. É polêmica certa na área dos crimes sexuais. O projeto na Câmara sugere abrir ao público em geral o cadastro de pedófilos condenados que já cumpriram pena e estão livres. Protege as vítimas ou estimula vinganças? 3 comissões analisam e não precisa passar pelo plenário. Atualmente, o Brasil conta com um cadastro com os dados de pedófilos, abusadores e exploradores sexuais de crianças e adolescentes. Porém, só os órgãos de segurança, como as polícias federal e rodoviária federal, têm acesso a ele. Uma proposta em análise na Câmara permite que estes dados sejam acessados pela família da vítima e pela comunidade em geral. O cadastro contém informações pessoais de condenados como nome, endereço residencial, data de nascimento e crime cometido, além da fotografia. O banco de dados ficaria acessível em um site na internet e permitiria a realização de pesquisas por código postal ou por área geográfica. Quem fizesse a consulta também deveria se identificar. Se o projeto virar lei, cada um dos milhares de conselhos tutelares espalhados pelo Brasil poderá monitorar o pedófilo ou abusador que já cumpriu pena e está de volta à comunidade. O presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal considera que o projeto significa um avanço importante na proteção das vítimas. A comunidade tem que se preservar ao conhecê-los. Então, nós estaríamos exercendo com mais prioridade, com mais responsabilidade a proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes, se nós soubéssemos que ao redor de uma escola reside um pedófilo. O autor do projeto é o deputado Francisco Floriano, do Democratas do Rio de Janeiro. Para ele, a proposta garante aos brasileiros o direito de defesa social, um princípio adotado em países como os Estados Unidos. A Flórida, por exemplo, houve casos de um pai descobrir um servidor de escola pública. Agora você vê o risco que corria as crianças. No caso, por exemplo, se viu pelas informações de um cadastro, pós o crime que a pessoa cometeu, tipo 8, acho que período de 6 a 8 anos, não me lembro, e agora ele cadastrou e viu que um servidor daquele colégio vamos dizer assim, praticava a pedofilia. Mas para a chefe da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente do DF, a medida pode não resultar em ações que inibam efetivamente o abuso contra crianças e adolescentes. Isso porque, na maioria dos casos, os abusadores são os próprios pais, padrastos, outros parentes ou vizinhos. E ela acontece em situações em que essas crianças elas são menos observadas, controladas, dirigidas por seus familiares. A delegada lembra ainda que o cadastro aberto poderia dar margem à vingança contra o abusador. Já o presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares acha que isso não é problema, porque ao mostrar o rosto do criminoso, o cadastro permitiria a proteção dele também por parte das autoridades. Esta semana, o plenário da Câmara deve analisar a medida provisória que trata do saneamento básico, um assunto polêmico que deve gerar muita discussão no plenário. E para falar desse assunto e da pauta da semana, a gente conversa com a repórter Dini Moraes, que acompanha as votações no plenário Ulisses Guimarães. Dini, esse com certeza é o principal assunto da semana aqui no plenário, né?
Oi, Jaciene. Então, é assim, esse é o principal assunto da semana. E lembrando, gente, que essa medida provisória do saneamento, ela já chegou aqui no Congresso Nacional em meio a muita polêmica. E agora está praticamente na reta final. Se ela não for votada essa semana, a gente pode praticamente dizer que ela vai perder a validade, porque ela só tem força de lei até segunda-feira da semana que vem. E até lá, ela precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado. Ou seja, prazo apertado, um assunto super importante, né, Dini? Já que a gente tem aí a informação de que só metade da população tem acesso ao saneamento básico, um dado super preocupante, né? A gente pensar que o Brasil tem mais de 200 milhões de brasileiros aí de habitantes e pensar que metade da população não tem acesso, quer dizer, é muito preocupante esse dado, né? Muito, muito. E é um assunto que ele é considerado, de fato, muito relevante, muito importante aqui pelos parlamentares. Como você mesma falou, metade da população não tem acesso à rede de esgoto, ou seja, são 100 milhões de pessoas que não têm esse tratamento em casa, não têm a coleta de esgoto em casa. Então, tem que dar algum fim para os dejetos que têm na casa deles. 35 milhões de pessoas não têm acesso à rede encanada de água. Então, isso pode parecer banal para algumas pessoas, mas não, tem muita gente que ainda não tem acesso a esse serviço básico de saneamento. Que, claro, né, vai gerar toda uma consequência para a saúde pública também. Agora, apesar disso, Dini, por que é tão polêmico, por que deve gerar tanto debate no plenário, hein? Então, vamos explicar um pouquinho dessa medida provisória. Ela tem basicamente 4 pontos. O primeiro delas é que ela facilita a venda de companhias públicas de saneamento, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, a SEDAI no Rio de Janeiro, a Sanepar no Paraná e várias outras aí, a Embasa na Bahia. Também, outro ponto, ela facilita a concessão desses serviços pelos municípios para empresas particulares. Hoje, as assembleias legislativas precisam dar o aval, né? E aí essa medida provisória, ela tira essa obrigação aí, facilitando então a concessão desses serviços para iniciativa privada. Outro ponto é que também essa medida provisória facilita o licenciamento. Ela, na verdade, facilita, digamos assim, tira um pouco do licenciamento e permite que ele fique suspenso por um período para as novas estações de água e de esgoto para os municípios, certo? Que serem instalados. E também ela dá atribuição à Agência Nacional de Águas para estabelecer regras nacionais para saneamento básico. Hoje, a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, não tem essa atribuição. Agora, Dini, além desses pontos aí, além das regras que a medida provisória traz em si, e que já vai gerar muita discussão no plenário, a gente percebe que basicamente assim, o plenário deve ficar dividido entre quem apoia aí a privatização dessas empresas e quem é contra a privatização, né? Exatamente. Esse é o ponto de entrada, a principal polêmica da medida provisória, essa questão de repassar para a iniciativa privada ou não repassar para a iniciativa privada essa questão do esgoto e da água. Porque o que tem aí envolvido, gente? É justamente uma visão dos partidos e dos parlamentares a respeito da água. Para alguns, inclusive para o governo, para alguns parlamentares e para o governo, você passar para a iniciativa privada, passar para empresas particulares a responsabilidade de prestar esses serviços, faz com que aumente a quantidade de pessoas, vai permitir, né, com que aumente a quantidade de pessoas atendidas, ou seja, vai ampliar a prestação desse serviço. Porque o governo hoje, principalmente por causa da questão do teto de gastos, o governo ele tem um gasto limitado, ele tem um orçamento limitado e não consegue ampliar, gastar o suficiente que deveria ser gasto aí para ampliar a quantidade de pessoas com acesso ao saneamento básico. Já do outro lado, tem as pessoas que dizem o seguinte: olha, se você passar isso para a iniciativa privada só vai querer gastar nos municípios em que dá lucro, onde ele consegue lucro. Onde não tem lucro... Ou seja, o problema vai continuar em muitos municípios brasileiros. Para parte dos parlamentares aí defende essa ideia, né? Quer dizer, privatizar não vai resolver. É uma preocupação deles. Eles vão querer só gastar onde tem lucro. E a água não pode ser comercializada. A água deve ser um bem que não pode gerar lucro para ninguém. Esse é um dos entendimentos, porque a água seria um direito fundamental de qualquer brasileiro. Esse é o grande embate. Ou você cede para as empresas privadas e aumenta a população atendida, ou você não pode ter lucro porque a água não é uma mercadoria, digamos assim. Esse vai ser o grande embate ideológico que a gente vê ali no plenário. Tá certo, Dini, muito obrigada aí pelo bate-papo, pelas informações, e você pode acompanhar todo esse debate pelo YouTube, também pela TV Câmara e pela internet. É só acessar www.câmara.leg.br. O
projeto de lei do orçamento do país para 2019 recebeu 9.379 emendas na Comissão de Deputados e Senadores, que organiza a proposta. A saúde foi a área mais contemplada, seguida por transportes e educação. Veja como é feito o orçamento. Existem vários tipos de lei orçamentárias. A primeira delas é o Plano Plurianual, o PPA, que elabora um planejamento para o período de 4 anos. Ele é encaminhado pelo Executivo ao Congresso até 31 de agosto do primeiro ano de cada governo. O PPA, depois de aprovado, vale por 4 anos e sua vigência continua até o fim do primeiro ano do próximo governo. O motivo dessa estratégia é promover a continuidade administrativa. Cada PPA de cada governo, seja da época do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, você enxerga lá as diretrizes daquele governo e como vai ser o direcionamento político daquele governo. Ele consegue ter esse papel de expressar o alinhamento, seja ideológico ou político, daquele governante. Com base no PPA, o governo federal envia anualmente ao Congresso, no primeiro semestre, o projeto de uma outra lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO define as prioridades que irão nortear a Lei Orçamentária da União, a LOA, conhecida como Orçamento da União. É esse orçamento que indica quanto e onde gastar o dinheiro arrecadado com os impostos no período de 1 ano. Então a tendência que esse novo parlamento eleito, um novo presidente eleito, ele vai ter uma agenda muito intensa em 2019, tanto pelo lado que envolve, seja a reforma da Previdência, seja a revisão de renúncias fiscais ou novas bases tributárias e, ao mesmo tempo, de revisão de gastos, de fazer um balanço, né, daquilo que realmente a sociedade espera do Estado em atendimento de bens e serviços. Todos os projetos das leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, têm a autoria do Presidente da República. No Congresso Nacional, eles são alterados e votados, primeiramente na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, composta por deputados e senadores. Em seguida, os projetos seguem para serem votados em sessão plenária conjunta do Congresso. Depois de aprovado, o projeto do orçamento volta ao Executivo para a sanção pelo presidente, transformando-se em lei. O Dia Mundial do Diabetes é comemorado no dia 14 de novembro, próxima quarta-feira. Mas, durante todo o mês de novembro, ações voltadas para a conscientização sobre a doença são realizadas em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. Entre 2010 e 2016, 61.398 pessoas morreram vítimas da doença, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Para entidades ligadas à prevenção da doença, é importante reforçar ações de conscientização. As pessoas, na maioria das vezes, não sentem os sintomas da doença, elas descobrem o diagnóstico até quando vão fazer um exame rotineiro. O Brasil ocupa a 4ª posição dentre todos os países com o maior número de pessoas com diabetes no mundo. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, 425 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com diabetes e mais de 1 milhão são crianças e adolescentes com tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, então onde o pâncreas produz pouco ou nenhuma insulina, isso tipo 1. Então não existe uma cura ainda para o diabetes. E a pessoa com diabetes, com a inovação tecnológica, novas medicações, novos métodos de tratamento, ele pode ter uma vida normal, desde que ele conheça a doença. O Congresso Nacional conta com a Frente Parlamentar Mista pela causa do diabetes, que trabalha na busca de soluções para esse problema de saúde pública. Uma das propostas apoiadas pela frente, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, institui a Política Nacional para Prevenir e Tratar o Diabetes. O projeto de lei obriga as ações de conscientização e diagnóstico precoce e também estabelece as diretrizes para atender melhor as pessoas diabéticas no Brasil. Para prevenir, nós precisamos trabalhar o sedentarismo, trabalhar a informação, alimentação adequada e garantir a todos os pacientes, em especial na rede pública de saúde e no Sistema Único de Saúde, o acesso aos insumos estratégicos, aos glicosímetros, às fitas, às lancetas, às insulinas adequadas para cada paciente, o mais rápido possível.
multiprogramação faz 10 anos. Tecnologia da TV digital permitiu que a população acompanhe por várias emissoras legislativas no mesmo canal o debate da agenda pública que mobiliza o país. Em outubro de 2008, foi lançada a multiprogramação na TV digital, iniciativa da Câmara dos Deputados em parceria com a Assembleia Legislativa de São Paulo e o Laboratório de Pesquisas em TV Digital da Universidade Mackenzie. Entraram no ar, em caráter experimental, a TV Câmara, a TV Alesp e a TV Mackenzie. O recurso permite passar em um único canal várias emissoras com programações independentes. Com isso, foi possível criar em 2012 a Rede Legislativa de TV Digital. Um canal é dividido entre TV Câmara, TV Senado, TVs da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal. Câmara e Senado bancam parte dos custos, tornando a operação acessível aos parceiros locais. Assim, a população pode ter acesso pela TV aberta a informações, discussões e votações por meio de emissoras legislativas federais, estaduais e municipais. Por exemplo, em São Paulo podem ser sintonizados no mesmo canal 61, a TV Câmara no subcanal 61.1, a TV Alesp da Assembleia Legislativa no 61.2, a TV Senado no subcanal 61.3 e a TV Câmara Municipal no 61.4. Com o desligamento da TV analógica, a gente vê o interesse muito grande, né, dos nossos parceiros em investir nos equipamentos. Então eu acho que a gente vai conseguir, dentro de 2, 3 anos, atingir uma boa parte da população, quem sabe uns 80% da população brasileira. E estes foram os destaques do Jornal da Câmara desta segunda-feira, 12 de novembro. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.